Estudo Bíblico Lucas 14, verso 1. Ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão. Capítulo 11, verso 37. Eis que o estavam observando. Os fariseus observavam Jesus atentamente. Capítulo 6, verso 7. Esperando apanhá-lo em alguma falta, se possível, como qualquer violação da observância do sábado. Verso 2. Ora, diante dele se achava um homem. A presença desse homem era inesperada. Talvez viesse à festa com esperanças de ser curado. Hidrópico, inchação do corpo produzida pela retenção excessiva de líquido nos tecidos. A deplorável condição do homem deveria ser óbvia a todos, mas o termo usado por Lucas evidencia sua formação médica. Verso 3. Jesus dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus. Ele repetiu a pergunta que já fizera em ocasião anterior, capítulo 6, verso 9. A lei de Moisés não proibia curar no sábado, mas a tradição dos anciãos, Marcos 2,16, proibia o tratamento médico, a menos que houvesse risco de vida. Verso 4. Eles, porém, nada disseram. Seus críticos não sabiam como responder. Se dissessem que curar no sábado não era permissível, teriam se condenado a si mesmos. Se dissessem que era, não deveriam tê-lo criticado. Verso 5. Qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço? Ele usou o mesmo argumento de duas ocasiões anteriores, capítulo 6, verso 9, 13, verso 15, Mateus 12, de 11 a 12. Razões humanitárias comuns, para não mencionar a necessidade econômica, haviam ensinado os judeus que era correto mostrar misericórdia aos animais no sábado. Seus atos numa emergência eram lícitos no sábado e Jesus tinha realizado um ato de misericórdia. Verso 7. Propôs-lhes uma parábola. Nesse jantar, Nosso Senhor proferiu 3 parábolas. As duas primeiras, capítulo 14, versos 7 a 11 e 12 a 14, foram evocadas pelo comportamento dos convidados e o do anfitrião. A terceira, versos 15 a 24, foi a resposta dada a um comentário feito. Escolhiam os primeiros lugares. A posição social era uma coisa importante na sociedade daquele tempo. E cada convidado queria ocupar o lugar mais alto, um lugar de honra, que conseguisse pegar. Capítulo 11, verso 43 e Mateus 23, 6. Lugares. A palavra se refere à localização do assento e não ao salão. Verso 9, o último lugar. Quando o convidado descobrir que o melhor lugar está reservado para outra pessoa, lugares intermediários já estarão ocupados e só o último ainda estará vago. Verso 10. Amigo, senta-te mais para cima. Se o anfitrião encontrar um convidado de honra no lugar inferior, ele o convidará a tomar o lugar que lhe foi reservado à cabeceira da mesa. Verso 11. O que se humilha será exaltado. Cristo usou a situação imediata para ilustrar um princípio espiritual geral. Jesus gostava desse tipo de jogo paradoxal de palavras. Capítulo 9, verso 24, 13, verso 30, 17, 33, 18, 14, Mateus 23, versos 11 e 12. Esse comentário deixa claro o foco dos versos 8 a 10. O sentido de toda essa lição está estreitamente ligado a Provérbios 25, versos 6 e 7. Verso 12. Disse também ao que o havia convidado. Jesus tinha uma palavra para o anfitrião e não só para os convidados. Não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos. O reino de Deus não é uma sociedade fechada dos ricos, nem um clube exclusivo de amigos. Verso 13. Convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Nosso Senhor repreendeu a prática egoísta de só entreter aqueles que podem retribuir um favor.
Ele queria que o seu anfitrião visse que a sua riqueza lhe proporcionava uma oportunidade de ajudar os indigentes e desamparados. Deuteronômio 14, versos 28 e 29. Verso 14. A tua recompensa será como um tesouro no céu. Capítulo 18, verso 22. Ressurreição dos justos. A linguagem que foi usada aqui sustenta a ideia de uma dupla ressurreição, a dos justos e a dos não justificados. João 5:29, 1 Coríntios 15:23, Filipenses 3:11, 1 Tessalonicenses 4:16, Hebreus 11:35 e Apocalipse 5:20, versos 5 e 6, separados por um intervalo de tempo. Verso 15. Bem-aventurado aquele. O convidado que fez essa observação estava tentando chamar a atenção do mestre com uma observação piedosa, mas limitada. Jesus contou a parábola seguinte para lhe mostrar que o reino de Deus não é apenas para os judeus, mas também para os gentios. Verso 16. Certo homem deu uma grande ceia. A parábola despertaria o interesse de todos os convidados presentes, porque tratava de uma situação semelhante à deles mesmos. Aparentemente, ninguém recusou o convite. É evidente que o homem tinha todas as razões para crer que todos os que foram convidados compareceriam. Verso 17. A hora da ceia mandou seu servo. De acordo com o costume, o convite era feito com alguns dias ou semanas de antecedência. Mas a cortesia exigia que, chegada a hora, um convite pessoal fosse levado pela voz de um mensageiro. Verso 18. Todos a uma começaram a escusar-se. Recusar um convite na última hora era uma imperdoável infração de etiqueta. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. A desculpa era falsa, pois nenhum homem de negócios, com seu juízo perfeito, compraria uma terra sem vê-la antes. Ou, se a tivesse visto uma vez, a segunda visita poderia esperar, uma vez que a transação já for evidentemente completada. Verso 19. Comprei 5 juntas de bois. A segunda desculpa era pior que a primeira. Terras são propriedades permanentes e poderiam valorizar. Mas os bois só se desvalorizariam se no ato da compra já não prestavam. O novo comprador queria verificar como os bois trabalhavam. Mas, uma vez que já os tinha adquirido, a demora de um dia não mudaria a condição deles. Verso 20. Casei-me. O provável conviva, evidentemente, pensava que essa desculpa era válida, uma vez que envolvia o mais importante acontecimento de uma vida. Verso 21. Então, irado, o dono da casa. A recusa dos convidados foi um insulto direto. Sai depressa. A festa estava preparada e não havia tempo a perder. O anfitrião não esperaria pelos convidados que o trataram tão rudemente, mas ordenou que os seus servos fossem buscar os necessitados, ou seja, pessoas que os fariseus tinham a tendência de considerar impuros ou indignos. Os líderes religiosos condenavam Jesus por suas associações com prostitutas e coletores de impostos. Capítulo 5, versos 29 e 30, 15, verso 1, Mateus 9, versos 10 e 11, 11, verso 19, 21, versos 31 e 32 e Marcos 2, versos 15 e 16. Verso 22. E ainda há lugar. Uma vez que os necessitados são muitos, em qualquer cidade do Oriente não poderia haver dificuldade em ajuntar um grande grupo deles. Porém, Deus está mais disposto a salvar os pecadores do que os pecadores estão desejosos de serem salvos. Verso 23. Obriga a todos a entrar. A etiqueta oriental exigia que a festa não começasse até que todos os lugares fossem tomados. Os servos foram instruídos a convidarem até mesmo os viajantes pelos caminhos do território adjacente,
obrigando-os a entrar não por força ou violência, mas por persuasão enérgica. Verso 24. Nenhum daqueles homens que foram convidados provará minha ceia. Tendo recusado o convite, ficaram para sempre excluídos. A aplicação dessa parábola centraliza-se na rejeição de Jesus por seus compatriotas. Quando os convidados escolhidos para o reino de Deus recusaram atender o chamado do Messias, ele se voltou para outros que normalmente não seriam convidados. Verso 25. Grandes multidões o acompanhavam. O objetivo de Cristo não era reunir multidões contemplativas, mas fazer discípulos verdadeiros. Capítulo 13, 23. Ele nunca adaptou sua mensagem às preferências da maioria, mas sempre declarou abertamente o alto custo do discipulado. Aqui ele faz diversas exigências ousadas que desanimariam os inseguros. Verso 26. E não aborrece. Certamente Cristo não estava ordenando aos homens que odiassem suas próprias famílias no sentido de nutrir má vontade ou maldade. É uma linguagem forte para indicar que a devoção à família e a outros interesses deve tomar o lugar após a devoção a Cristo. Verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz. A cruz do discípulo é aquela humilhação particular ou dificuldade que tem de enfrentar quando se torna discípulo de Jesus. Carregar uma cruz publicamente era a marca do criminoso destinado à execução. Capítulo 9, versos 23 e 24. Verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós. O Senhor pediu uma avaliação inteligente do custo do discipulado e uma completa renúncia de todas as solicitações da vida particular. Isso fala de algo além do que o simples desprezo às posses materiais. É uma rendição absoluta e incondicional. Seus discípulos não tinham o direito de reter privilégios nem fazer exigências. Não deviam preservar pecados de estimação. O compromisso deles com Cristo não poderia ter reservas. Capítulo 9, versos 23 a 26. Verso 34. O sal é certamente bom. Um ensinamento semelhante aparece no Sermão do Monte, Mateus 5,13. O sal ordinário daquele tempo era de qualidade inferior e rapidamente perdia o seu sabor quando exposto ao ar.